Money Report entrevista agora Paulo Henrique de Oliveira, farmacêutico de formação, especializado em gestão hospitalar e tecnologias de saúde, educador e avaliador de sistemas de saúde. Paulo Henrique vai nos falar hoje sobre um assunto que tem passado um pouco batido nas discussões, que é a questão dos testes para a Covid-19. Paulo, qual a importância da testagem e qual a importância dos testes oferecidos nas farmácias e redes de saúde? Olá, André. André, rapidamente, antes de eu falar, responder a sua pergunta, falar rapidamente o porquê, então, destes testes, né? E como que é esse processo do vírus, do vírus do Covid, né? A replicação desse vírus, ele acontece por algumas etapas. E é importante a gente saber isso para a gente, lá na frente, quando for falarmos especificamente dos testes, a gente conseguir diferenciar de forma mais clara, ok? Então, basicamente, o vírus ele se replica através de uma fixação numa célula. O vírus ele é um dos seres menos favorecidos que nós temos, né? Então, ele precisa de uma célula para poder duplicar um material genético, ok? E qual é a importância, então, de a gente testar a população? É para a gente conseguir ter contenções bastante específicas em termos regionais, né? E com isso a gente impedir, né, e reduzir a propagação da doença no caso da Covid-19. A gente tem diversos tipos de testes, né? Então, que a gente vai explicar um pouquinho mais cada um deles logo à frente. Esses testes, eles devem ser repetidos de tempos em tempos. O que que porque o teste, o que que ele diz para mim? As pessoas tendem a acreditar que o teste vai dizer se você está imunizado ou não. E, na verdade, o teste vai dizer se você está contaminado ou não. E o teste para saber se você está imunizado é outro, correto? Perfeito. Vamos lá. Quais são as diferenças? Vamos lá. A primeira coisa, né? Quando a gente está falando de detecção de doença, de detectar o Covid, a gente tem sim alguns exames, né? Que são feitos, alguns testes que são feitos para saber se a pessoa teve contato com o vírus ou se ela está com o vírus no seu organismo, ok? A gente tem testes que usam amostras de sangue para identificar, e nós temos outros testes que são realizados a partir da captação de secreções, sejam elas da nasofaringe, da garganta ou até mesmo de lavados brônquicos, que aí é feito através da broncoscopia, algo um pouco mais invasivo, ok? A Anvisa hoje, ela prioriza estes testes, mas ela tem o teste de PCR, de RT-PCR, daqui a pouco eu posso explicar um pouquinho melhor o que significam essas sopas de letrinhas, né? Como o padrão ouro, ok? O teste do PCR é esse que é inserido um cotonete na nossa cavidade oral, nasal, retirado parte do nosso material e encaminhado para análise. Esse teste em específico, André, ele é para identificar se a pessoa, se o indivíduo está com o vírus. Por quê? Porque ele identifica, ele vai buscar material genético deste vírus. Perfeito? Os demais testes, por exemplo, o teste que usa através de uma amostra de sangue que é coletado, feito pelo método ELISA, né? Esse teste em específico também é feito em laboratório, demoram alguns dias para sair o resultado, ok? E ele hoje não é tido como teste padrão ouro. Por quê? Porque ele tem muito a ver com a janela imunológica. Eu posso, por exemplo, não ter sintomas, mas ter tido contato com o vírus, né? E esse teste, ele vai identificar, então, se nós tivemos o contato com o vírus através do anticorpo que o nosso organismo produz para combater este antígeno, este patógeno.
O que é mais importante nesse momento? Saber se a pessoa está imunizada ou saber se a pessoa está doente? Bom, as duas coisas, porque a pessoa imunizada, isso não quer dizer, a gente ainda não tem estudos comprobatórios, nós estamos usando todo o conhecimento tácito adquirido ao longo do tempo para fazer projeções, né? Mas nós não temos estudos comprobatórios ainda, né, 100% eficazes, que vai dizer que aquela pessoa que já teve contato com o vírus, que ela não transmite. Tudo indica que sim, que ela não pega, mas entretanto ela pode transmitir, né? Eu posso ser um profissional da saúde, ter tido o Covid, seja ele com manifestações terapêuticas ou não, né? Febre, tosse, etc., né? Posso não manifestar novamente, mas eu posso transmitir. Respondendo à sua pergunta, ambas as situações são importantes, né? O fato de a gente identificar se o indivíduo já teve contato com o vírus, se ele já pegou a doença, independente de ter tido sintoma ou não, é importante para que a gente conheça uma amostra da população que já teve o vírus, que já foi contagiado, ok? Por que isso? Né? A gente está vendo aí, teve um estudo recente da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, mostrando que deste número que estão falando aí, perto dos 800 mil pacientes, indivíduos que tiveram contato, a Fiocruz está dizendo que o nosso número é minimamente 10 vezes maior. Hoje, especificamente, dia 26/5, saiu um outro estudo da Universidade de Pelotas, colocando que é pelo menos 7 vezes maior. Então, aí está a importância de a gente fazer o teste para identificar se os indivíduos, se o cidadão já teve contato com a doença. Porque toda situação de pandemia, né, todo estudo estatístico que é realizado, ele é realizado a partir desses números. E uma coisa é eu falar que eu tenho 800 mil pessoas contagiadas. Outra coisa é eu falar que eu tive, né, 8 milhões de pessoas contagiadas. Né? Com relação ao teste que vai identificar se você já está com o material genético do vírus naquele momento, ok? Para a gente tomar todo o cuidado necessário para que este cidadão, para que este indivíduo não saia por aí transmitindo. Nós já sabemos que a alta transmissibilidade da Covid-19 é o que está trazendo esses grandes impactos, principalmente com relação à disponibilidade e acesso à saúde, ok? O que é mais importante na condição do Brasil hoje? Esse teste rápido que identifica se você está contaminado, ou o teste genético, aquele que te mostra a carga viral, que é o teste mais caro, que é o teste mais demorado? Como é que o governo brasileiro, as autoridades de saúde, devem estabelecer prioridades com relação a esses dois testes? E no que cada um pode ajudar? Pensando na contenção, né, da transmissibilidade, ok? Se eu faço um teste, por exemplo, de PCR, onde eu identifico o material genético do vírus no paciente, né, a probabilidade de ele estar transmitindo é muito maior, Claro. ok? O fato de eu identificar, por exemplo, se aquele indivíduo ele já teve contato, né, com o vírus, se eu identifico um anticorpo para o vírus, né, eu preciso ter bastante certo a questão da janela imunológica para saber se esse indivíduo ele ainda está numa alta incidência de transmissibilidade ou não. Então, os dois têm a sua importância, mas neste momento, se eu estou infectado, eu identifico um material genético do vírus no meu organismo, a possibilidade de eu estar transmitindo, né, é muito maior. Né? Entretanto, se eu também encontro um grupo populacional, que é um pouco do estudo que a própria Coreia fez, um grupo populacional que já teve contato,
A minha intenção é segregar estes indivíduos, fazer com que estes indivíduos tomem as medidas preventivas, higiene das mãos e etc., uso de máscara, porque ele pode ou não estar numa fase de transmissão da doença. Por isso que eu falei anteriormente, os estudos ainda não são claros, existem essa de 7 a 10, a janela imunológica de 14 a 15 dias, né? Mas o grande objetivo, então, é segregar a população que já teve contato com o vírus, identificar o anticorpo, segregar essa população e falar, olha, vocês tomem bastante cuidado quando for sair de casa, né? E para aquele indivíduo que está com a carga genética, com o material genético do vírus, olha, você ou vai precisar de cuidado intra-hospitalar, ou você vai ficar literalmente confinado, né, na sua residência, porque o seu poder de transmissibilidade é maior. Então, para o governo, ambos têm importância, né? Mas pensando na contenção, essas são as principais diferenças das possibilidades que nós temos de testagem. O governo brasileiro, na saída do ministro Taishi, ele falou que o Brasil ia começar uma grande iniciativa de testagem. O foco dessa iniciativa é em qual tipo de teste, nesse momento? A gente tinha as duas, né? A gente tinha, tanto é que a compra, ela foi praticamente equalizada em 50%, né, dos testes, tanto o teste de PCR quanto o teste de sorologia, independente de ele ser o teste rápido ou não, né? Meu colega, ex-ministro, né, o Dr. Nelson Taish, que eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, ele foi completamente assertivo nessa tomada de decisão, né? Vejamos aí o que alguns dos países fizeram, conseguiram conter, próprio Portugal, né, que em pouco tempo fez 600 mil testes, apesar que a gente está falando de Portugal, que tem praticamente a população da cidade de São Paulo, né? Mas ele foi bastante assertivo. E o propósito, né, do Ministério da Saúde naquele momento era justamente identificar estas populações, aquelas populações com maior possibilidade, né, de transmitir o vírus e conter e implementar medidas para restringir, né, restringir o contágio por aqueles que já foram infectados, né? Então, o Ministério estava propondo lá comprar alguns milhões de testes, né? E a distribuição foi exatamente 50%. Por quê? Porque naquelas cidades, naqueles estados aonde teve o boom maior, e a gente vê que essa curva ela oscila bastante, vamos pegar, por exemplo, Manaus. Manaus, é importante que façamos o teste de sorologia para ver a quantidade da população que já foi infectada. Paulo, mas também, então eu não vou fazer o teste de PCR em Manaus? Também é importante que faça, porque a partir daí a gente vai fazer projeções de quantos mais pessoas ainda podem ser infectados. São Paulo, onde a gente também ainda tem a ascendência dessa curva, né? Só que São Paulo é um estado muito grande, não que Amazonas não seja, mas São Paulo, o contágio, até o atual momento, está mais concentrado na cidade de São Paulo, ok? Inclusive, você faz bairros, regionalização. A mesma coisa, né? Onde eu tenho uma população, onde eu já tenho estudos, né? Por exemplo, Grande São Paulo, eu sei que está concentrado ali, então eu vou distribuir estes testes de uma forma até, de certa forma, homogênea, né? Para conseguir entender o crescimento e a questão da imunização da população. Eu vi há pouco tempo uma declaração de um presidente de uma grande indústria farmacêutica dizendo que a produção de kits, a produção de testes, ela não é exatamente, ela não é difícil, mas que só grandes laboratórios, lógico, ele estava lá defendendo o peixe dele, estava defendendo o negócio dele, mas que só grandes laboratórios teriam condições de fazer testes mais confiáveis, por causa da testagem que você faz, dos estudos antes do lançamento.
que eventualmente, e ele tava sugerindo aos jornalistas, aos participantes daquele encontro, que pequenos laboratórios, pequenas produções de testes, podem oferecer testes inseguros, com falso negativo. Isso é possível? Quer dizer, mesmo esse teste que a gente compra na farmácia, mesmo esse teste, eles podem produzir falso negativo? Como é que é isso? Pode. Vamos lá. O fato é que a gente tem aí um grupo grande de tipos de testes dando entrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Né? E, obviamente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem todo o critério dela para aprovar ou não, ok? É a mesma coisa de quando a gente está querendo usar, não quero entrar no mérito agora, mas quando a gente está falando de cloroquina e hidroxicloroquina, que são fármacos que têm uma outra indicação e eu estou querendo utilizar para o Covid. Né? Quanto tempo que se levou para estudar este fármaco para afirmar que ele tem a indicação para malária? O teste, a partir do momento que você identifica, de certa forma, estes reagentes, né? E aí eu estou falando de quimioimunoluminescência, eu estou falando tanto do método ELISA, que é praticamente uma reação enzimática que acontece, e eu tenho essa patente vence, eu posso até tentar produzir isso daí. Né? Mas a que qualidade? Tanto é que a gente tem aí uma quantidade grande, né, de testes que foram reprovados. E ainda assim, novos testes estão dando entrada, novos laboratórios estão dando entrada na Anvisa. Com relação à positividade ou negatividade destes testes, né, a gente tem o teste que identifica o material genético do vírus, né, que é o PCR, né, como o padrão ouro, como eu disse lá no início. Né? A possibilidade de dar falsos positivos, né, ou seja, o teste fala que eu tive contato já com o patógeno, com o coronavírus, né, e eu não estar naquele momento, né? Não ter aquele, não quer dizer que eu tenho o vírus naquele momento, é muito maior nestes testes rápidos. Teve um estudo grande de um dos principais laboratórios de São Paulo que mostrou que essa falsa positividade pode ser abaixo de 70%. Né? E isso é muito ruim. Por isso a importância de se fazer novos testes. Né? Algo, por exemplo, que se eu acho que eu estou com sintoma e recentemente a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou para esses testes serem feitos em farmácias, né? E eu vou lá, pago lá meus R$350, faço o teste e de repente dá um positivo, né? E aquilo eu fico desesperado, não quero mais voltar para minha casa. Por mais que eu espere esses 14 dias, é importante que se reteste, né? Muitos municípios estão fazendo isso, estão pegando o mesmo indivíduo, fazendo o teste a primeira vez e retestando num segundo momento para fazer esta comparação. Eu não sei se você conseguiu acompanhar, mas teve uma publicação, acho que foi no final da semana passada, que o Albert Einstein lançou um teste que está sendo patenteado, inclusive, por eles, com auxílio de uma startup. Esse teste, ele tem, segundo os estudos do Hospital Israelita Albert Einstein, a mesma precisão do teste tido como padrão ouro, né? A grande diferença é que ele é escalável e você pode fazer mais de 1.500 processamentos, né? E aí você consegue fazer esse teste num volume muito maior, né? E a custo reduzido. Né? Então, a gente tem aí mais uma cerejinha do bolo, que é esse teste estabelecido por uma startup do Albert Einstein, né? Que trabalha com codificação de material genético, né? E que
os estudos mostraram essa efetividade em superior a 90%, como, por exemplo, a do padrão do teste de PCR. Nossa. Paulo, muito obrigado. Eu só queria saber mais um detalhe, né? Você agora está ajudando a desenvolver um modelo de gestão para sistema de saúde pós-Covid. Por que isso está sendo feito? Há suspeita de que novas crises do gênero poderão surgir no futuro, novos agentes, os países devem se proteger, se preparar para isso no futuro mais vezes? Excelente pergunta, André. Sim, né? A gente trabalha com um modelo de avaliação de sistemas de qualidade em gestão de saúde, né? Onde a gente busca indicadores para medir a qualidade da assistência, a eficiência operacional e a satisfação do usuário. E isso tem tudo a ver com a situação atual que nós estamos vivenciando, né? São requisitos que são implementados num sistema de gestão, seja ele para um município, para um governo ou para dentro de um hospital. O pioneiro nisso, mais uma vez, foi o Hospital Israelita Albert Einstein, em 1999. Né? Só que hoje, apenas 6% desses hospitais aderem a algum tipo de programa desse que a gente chama de programa de qualidade. Né? Esses programas, eles já têm essa leitura, né, de trabalhar situações de pandemia, ok? Entretanto, nem sempre a gente é colocado à prova, né? Olha, se acontecer, o que realmente nós temos que fazer? E essa pandemia atual trouxe novos modelos mentais e processos de trabalhos que precisam ser implementados. E como a gente trabalha sempre de forma preventiva, né? Hoje os nossos estudos estão justamente voltados, tá? Se nós tivermos uma segunda onda, né, de contágio do próprio coronavírus, como já vem se falando isso em alguns países, tanto na Europa, na própria China, enfim, né? Quais foram as lições aprendidas, né? Será que a gente vai conseguir implementar os nossos planos de contingência, né? Seja por falta de suprimentos, seja por disseminação em massa, né? Então, hoje, eu vou mais uma vez usar um exemplo de Portugal, que Portugal, praticamente 90% do contágio, né, em Portugal, e é um país que a gente está ajudando, né, fazemos parte do grupo de estudos, né, dentro do sistema de saúde, conseguiu conter quase que 90% do contágio está em Lisboa, né? São poucas as demais regiões onde teve esse alastramento em grande escala, em larga escala, né? Pensa você, a gente está acostumado com o nosso sistema de saúde aqui no Brasil, ver aqueles prontos-socorros lotados, ambulatórios lotados. Como é que vai ser a partir de agora? Né? Então já estuda-se, por exemplo, o que a gente está chamando, num primeiro momento, de hospital sem paredes. Né? A telemedicina ela vai ser essencial para isso. Ela vai ser essencial. Né? Como é que eu vou ter pessoas que têm um potencial de transmissibilidade alto de uma determinada patologia e colocar essas pessoas todas juntas, esperando o médico chamar, né? Esperando fazer um exame? Então, o modelo de gestão vai ter que mudar. As políticas de saúde vai ter que mudar. Eu já falo até em possíveis reformas sanitárias, apesar que isso daí é um termo que se usou lá na década de 80, se não me falha a memória, mas reformas sanitárias estão para vir e para mudar o modelo de gestão em saúde. Meu caro, muito obrigado. O Money Report conversou agora com Paulo Henrique de Oliveira, especializado em gestão hospitalar e tecnologia e avaliador de sistemas de saúde, que nos falou principalmente sobre a questão dos testes da Covid-19 no Brasil. Paulo, muito obrigado. Um abraço, André. Muito obrigado. Fico à disposição.